14 de novembro de 1957. Interior de Nova York, cidade de Apalachin. Um policial local suspeita de carros demais numa fazenda de campo. Resolve investigar. O que ele encontrou naquela tarde mudou a história do crime organizado americano para sempre e humilhou o FBI diante do mundo inteiro. Bem-vindo ao La Família BR. Hoje a história tem ironia, muita ironia, porque a maior operação de inteligência que o crime organizado americano jamais sofreu não foi planejada pelo FBI. Foi causada por um policial curioso, uma placa de carro mal escolhida e a arrogância de homens que achavam que eram intocáveis. Para entender a Palatin, você precisa entender o que aconteceu 6 semanas antes, em outubro de 1957. Albert Anastasia, o chefe da família Gambino de Nova York, um dos homens mais temidos do país, foi assassinado sentado numa cadeira de barbeiro em Manhattan. Dois homens entraram na barbearia do Park Sheraton Hotel, atiraram nele pela cabeça e desapareceram. O assassinato de Anastasia criou um vácuo de poder que ameaçava desestabilizar toda a estrutura do crime organizado americano. Famílias rivais começaram a se mover. Tensão se acumulava. Era necessária uma reunião, uma cúpula. Os chefes das famílias de Nova York, Chicago, Filadélfia, Los Angeles, Dallas, Tampa, todos precisavam sentar juntos e redistribuir o poder. O anfitrião escolhido foi Joseph Joe the Barber Barbara, um chefe mafioso que vivia numa mansão em Apalachin, no interior de Nova York, longe da cidade, longe dos olhos do FBI. Ou assim eles pensavam. O sargento Edgar Croswell, da Polícia Estadual de Nova York, conhecia Joe Barbara, já tinha investigado ele antes, sem conseguir provar nada. Mas quando Croswell passou pela região e viu dezenas de carros com placas de vários estados diferentes estacionados na propriedade, seu instinto policial falou mais alto. Ele chamou reforços. Instalou um bloqueio nas estradas ao redor da fazenda. Quando os homens dentro da mansão perceberam a presença policial, o pânico foi imediato e total. Homens que comandavam impérios do crime, que tinham juízes e policiais nas folhas de pagamento, que nunca haviam pisado num tribunal, saíram correndo pelos bosques do interior de Nova York, de terno, alguns com dinheiro caindo dos bolsos, outros abandonando malas. Um chefe de Chicago foi encontrado escondido atrás de um arbusto. 58 pessoas foram detidas para identificação. Os nomes leram como um almanaque do crime organizado americano: Vito Genovese, Carlo Gambino, Joseph Profazzi, Russell Bufalino, os homens que controlavam o submundo dos Estados Unidos, agora fotografados como criminosos comuns numa delegacia do interior. O que aconteceu depois é onde a história fica ainda mais interessante. Por décadas, o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, havia negado publicamente a existência de uma organização criminosa nacional nos Estados Unidos. Não existe máfia americana, dizia ele. Oficialmente, o FBI não investigava o crime organizado, investigava comunistas. A Palatin tornou essa posição impossível de manter. De repente, havia fotos, havia nomes, havia 58 homens identificados, vindos de toda parte do país, reunidos num único lugar. A imprensa americana explodiu. Senadores exigiram respostas. Hoover foi forçado a admitir que existia sim uma organização criminosa nacional. Foi forçado a criar uma força-tarefa específica contra o crime organizado. Foi forçado a começar a investigar as mesmas pessoas que havia ignorado por anos. A ironia é que o FBI demorou tanto para agir que a máfia havia se consolidado completamente. Quando finalmente começaram as investigações sérias, as 5 famílias de Nova York já controlavam sindicatos trabalhistas, negócios legítimos, docas, construção civil. A Conferência de Apalatin não destruiu a máfia, mas tirou dela o maior presente que qualquer organização criminosa pode ter: a negação oficial de sua existência. Dos 58 homens detidos em Apalatin, 20 foram indiciados por obstrução da justiça, por alegadamente conspirarem para mentir sobre o propósito da reunião. A defesa era previsível. Éramos apenas amigos visitando um amigo doente. Joe Barbara tinha problemas cardíacos, foi a desculpa oficial. 20 foram condenados em primeira instância.
Mas em 1960, uma corte de apelação reverteu todas as condenações. Tecnicamente, reunir-se não era crime. Ninguém podia provar o que havia sido discutido naquela sala. Os chefes voltaram para suas cidades, voltaram para seus negócios, mas nunca mais voltaram a ser invisíveis. Vito Genovese, que estava entre os detidos, foi preso pouco depois por tráfico de heroína, uma acusação que muitos historiadores acreditam ter sido plantada por rivais que aproveitaram o caos pós-Apalachim para eliminar um adversário. Carlo Gambino, que conseguiu escapar pelos bosques antes do bloqueio, saiu da confusão como o homem mais poderoso da máfia americana, e assim ficaria por mais de 20 anos. A Conferência de Apalachim é um dos meus episódios favoritos da história do crime organizado, porque é a prova de que até as organizações mais sofisticadas do mundo são feitas de pessoas. E pessoas cometem erros, às vezes por excesso de confiança, às vezes por uma placa de carro com o estado errado. No próximo episódio, vamos falar de um homem que nunca cometeu esse tipo de erro. Lucky Luciano, o homem que criou o sistema que produziu Apalachim, as 5 famílias e praticamente tudo que você associa com a máfia americana. Qual foi o maior erro operacional que você conhece na história do crime organizado? Me conta nos comentários. La Família BR. Até o próximo arquivo.